Bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso sobre os anjos e demônios na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Hoje, nessa terceira aula, então, vamos dando prosseguimento e continuidade às questões estudadas da Suma Teológica. Vamos ver sobre o conhecimento dos anjos. A gente viu que os teólogos medievais esforçaram-se por explicar como se dá o conhecimento dos anjos e como eles se comunicam. Para tanto, eles recorreram a subsídios da filosofia. Sendo espíritos sem vinculação com a matéria, os anjos eles não dependem dos sentidos como nós dependemos. Eles não precisam de abrir os olhos ou os ouvidos para captar impressões visuais ou sonoras e elaborá-las pelo raciocínio prolongado e muitas vezes sujeito a erros. O conhecimento dos anjos ele é inato e intuitivo. Inato, o que significa isso? Deus lhes infundiu, desde que os criou, as noções que eles convinha saber a respeito de Deus, dos outros anjos, dos homens e da natureza. Intuitivo, isto é, não discursivo. O anjo vai direto ao âmago das coisas, sem experimentar hesitações, o que lhe permite ter um saber muito mais sólido, firme e penetrante do que o nosso saber. Em consequência, os anjos conhecem os futuros necessários, isto é, aquelas coisas que decorrem necessariamente das leis da natureza, assim como o astrônomo pode prever fenômenos distantes, eclipses, por exemplo, aplicando simplesmente as leis da natureza. Todavia, os anjos não podem conhecer os futuros livres, isto é, os acontecimentos que dependem da liberdade humana. Também não pode conhecer pensamentos e desejos íntimos dos homens. Isto só Deus conhece. Percebem, porém, nossos pensamentos e sentimentos na medida em que os manifestamos de algum modo mediante sinais e expressões adequadas. Após, então, a consideração do que se refere à substância do anjo, que nós vimos na aula passada, deve-se passar, então, ao que se refere ao conhecimento. E esta consideração tem 4 partes. A primeira, sobre a capacidade cognoscitiva dos anjos. Segundo, sobre o meio pelo qual conhece. Terceiro, sobre o que é conhecido. E quarto, sobre o modo de conhecer. Questão 54, sobre a capacidade cognoscitiva dos anjos. Primeira questão. É a intelecção do anjo sua substância? Resposta de Tomás. É impossível que a ação do anjo ou a de qualquer outra criatura seja sua substância, porque a ação é propriamente a atualidade da potência, como existir é a atualidade da substância ou da essência. Ora, só Deus é ato puro. Consequentemente, só em Deus sua substância é seu existir e sua ação. Segunda questão. Segundo artigo, que Tomás chama artigos. Então, segundo artigo. A intelecção do anjo é seu existir? A ação do anjo não é seu existir. Há 2 gêneros de ação. Um é a ação que passa a algo exterior, causando-lhe uma passividade, como queimar e cortar. Outro é a ação que não passa a algo exterior, mas permanece no agente, como o sentir, o entender e o querer. Terceiro artigo,
A potência intelectiva do anjo é sua essência? Nem no anjo, nem em qualquer outra criatura, a faculdade ou potência operativa identifica-se com sua essência. No anjo, porém, não se identificam a intelecção e o existir, nem qualquer outra operação nele ou em qualquer outra criatura. Logo, a essência do anjo não é sua potência intelectiva, nem a essência de qualquer outra criatura é sua potência operativa. Quarto, há no anjo intelecto possível e intelecto agente? Ora, ambas essas necessidades não existem nos anjos, porque nem estão por vezes conhecendo só em potência, em relação aos objetos, que o conhecem de modo natural, nem as coisas inteligíveis deles são inteligíveis em potência, mas em ato. Sua intelecção refere primeiro e principalmente às coisas materiais. Logo, não pode haver nos anjos intelecto agente e intelecto possível, a não ser de maneira equívoca. Quinto artigo. Há nos anjos somente conhecimento intelectivo? Há em nossas almas algumas faculdades cujas operações são exercidas por órgãos. Exemplo, ver, né, é uma faculdade, né, que se dá pela visão, que se dá pelo olho. Há, porém, algumas faculdades em nossas almas que não são exercidas por órgãos, como o intelecto e a vontade. Os anjos, porém, não possuem corpos naturalmente a eles unidos. Por conseguinte, quanto às faculdades da alma, só lhes são próprias o intelecto e a vontade. Entre nós, o engano acontece principalmente pela fantasia. Questão 55. O meio do conhecimento angélico. Primeiro artigo. Os anjos conhecem todas as coisas por sua substância? A potência intelectiva do anjo se estende para o conhecimento de todas as coisas, porque o objeto do intelecto é o ente ou a verdade universal. Porém, a essência do anjo não abrange em si todas as coisas, porque é determinada por gênero e espécie. Isso é próprio da essência divina, infinita, pois compreende em si perfeita e absolutamente todas as coisas. Por isso, só Deus conhece todas as coisas por sua essência. Os anjos, porém, não podem conhecer por sua essência todas as coisas. É necessário que seu intelecto seja plenamente terminado por algumas espécies para conhecer as coisas. Segundo artigo, os anjos conhecem mediante as espécies recebidas das coisas? As espécies pelas quais os anjos conhecem não são recebidas das coisas, mas lhes são connaturais. Os anjos são totalmente separados dos corpos, imateriais e subsistentes no ser inteligível. Por isso receberam sua perfeição inteligível de um influxo inteligível, pela qual receberam de Deus as espécies das coisas cognoscíveis, juntamente com a natureza intelectual. Terceiro artigo. Conhece os anjos superiores por espécies mais universais que os inferiores? Quanto mais superior for o anjo, tanto por menos espécies poderá aprender a universalidade das coisas inteligíveis. Questão 56. O conhecimento dos anjos quanto às coisas imateriais. Primeiro artigo. O anjo conhece a si mesmo? Sendo o anjo um ser imaterial, é uma forma subsistente, por isso, inteligível em ato. Conclui-se, pois, que o anjo, por sua forma, que é a sua substância, conhece a si mesmo. Segundo, um anjo conhece outro anjo? Em cada anjo foi impressa sua razão específica, ao mesmo tempo natural e inteligível, de modo que ele subsistisse em sua natureza
e por ela conhecer-se a si. Terceiro, podem os anjos, por suas faculdades naturais, conhecer Deus? Por suas faculdades naturais, os anjos podem ter algum conhecimento de Deus. Para demonstrá-lo, deve-se considerar que se pode conhecer algo de três modos. Primeiro, pela presença de sua essência no que conhece, por exemplo, se a luz se visse no olho, é assim que o anjo se conhece. Segundo, pela presença de sua semelhança na potência cognoscitiva, por exemplo, a pedra é vista pelo olho pelo fato de que sua semelhança está nele. Terceiro, quando a semelhança da coisa conhecida não é recebida imediatamente desta coisa conhecida, mas de outra coisa na qual está. Por exemplo, quando vemos o homem no espelho. Pois bem, ao primeiro modo corresponde conhecimento divino, pela qual Deus é visto em sua essência. Este modo não pertence a criatura alguma por suas faculdades naturais. Ao terceiro modo corresponde o conhecimento pelo qual conhecemos a Deus aqui na terra. Todavia, o conhecimento pelo qual o anjo conhece a Deus por suas faculdades naturais está no meio, entre os dois conhecimentos, e corresponde ao conhecimento pelo qual se conhece uma coisa mediante a espécie recebida dela mesma. A natureza angélica é um espelho que reproduz a imagem de Deus. O anjo não vê a essência divina. Questão 57. O conhecimento dos anjos quanto às coisas materiais. Primeiro artigo. Os anjos conhecem as coisas materiais? A ordem das coisas estabelece que os entes superiores são os mais perfeitos que os inferiores. Os anjos entre as criaturas são as mais próximas e semelhantes a Deus. Todas as coisas materiais pré-existem nos anjos. Os anjos são dotados de intelecto. Os anjos conhecem, por essência, as coisas materiais. Segundo artigo, os anjos conhecem as coisas singulares? Alguns autores negaram totalmente aos anjos o conhecimento das coisas singulares. Outros afirmaram que os anjos conhecem as coisas singulares, mas em causas universais às quais se reduzem todos os efeitos particulares. Deve-se, pois, afirmar outra sentença. O anjo, por uma só faculdade intelectiva, conhece uma e outra coisa? O modo pelo qual o intelecto angélico conhece os singulares pode ser explicado assim. As coisas emanam de Deus para subsistir em suas naturezas, de tal modo que os anjos também conheçam. Os anjos, mediante as espécies infundidas por Deus, conhecem as coisas não só enquanto as suas naturezas universais, mas também quanto à sua singularidade, já que suas espécies são como representações multiplicadas da única e absoluta essência divina. Terceiro artigo. Os anjos conhecem o futuro? O futuro pode ser conhecido de dois modos. Primeiro, em sua causa, assim. O futuro que necessariamente resulta de suas causas é com certeza conhecido, por exemplo, que o sol nascerá amanhã. Os anjos conhecem as causas das coisas mais do que nós. Nesse sentido, os anjos conhecem o futuro. E o segundo, o futuro é conhecido em si mesmo. Conhecer o futuro dessa maneira só pertence a Deus. Quarto artigo, os anjos conhecem os pensamentos dos corações? O pensamento do coração pode ser conhecido de dois modos. Primeiro, em seu efeito, e assim pode ser conhecido não só pelo anjo, mas também pelo homem. Esse pensamento é conhecido não apenas por um ato exterior, mas também pela mudança da fisionomia. Os anjos e os demônios percebem essas mudanças mais facilmente. Segundo, tais cogitações podem ser conhecidas conforme estão no intelecto e as afecções conforme estão na vontade. Desse modo, só Deus pode conhecer os pensamentos do coração
e as afecções na vontade. Quinto artigo. Os anjos conhecem os mistérios da graça? São dois os conhecimentos dos anjos. Um natural, segundo o qual conhece as coisas em suas essências e pelas espécies inatas. Por esse conhecimento, os anjos não podem conhecer os mistérios da graça. Há outro conhecimento dos anjos que os faz bem-aventurados, pelo qual vem o Verbo e as coisas no Verbo. Mediante essa visão, eles conhecem os mistérios da graça, porém não todos, mas somente aqueles que Deus revelou. Questão 58. O modo do conhecimento angélico. Primeiro artigo. O intelecto dos anjos está às vezes em potência, às vezes em ato? O intelecto está em potência de dois modos. Primeiro, antes de aprender ou de encontrar. Segundo, quando já tendo aprendido e encontrado, não considera. Pelo primeiro modo, o intelecto dos anjos nunca está em potência com respeito àquelas coisas às quais seu conhecimento natural pode se entender. Segundo, o intelecto dos anjos pode estar em potência para aquilo que conhece pelo conhecimento natural, pois nem tudo que conhece naturalmente sempre considera em ato. Só Deus é ato puro. Segundo, o anjo pode conhecer simultaneamente muitas coisas? Nem o sentido, nem o intelecto as podem tomar por uma só operação e simultaneamente. Mas se são tomadas como uma unidade no todo, como quando se considera o todo contínuo, então as partes poderão ser conhecidas pelo sentido e pelo intelecto simultaneamente, e por uma só operação. Os anjos, pelo conhecimento que têm das coisas no Verbo, conhecem-nas por uma só espécie inteligível, a própria essência divina. Por isso, nesse conhecimento, conhecem-nas todas simultaneamente, mas pelo conhecimento pelo qual os anjos conhecem as coisas por espécies inatas, podem entender simultaneamente tudo aquilo que por uma só espécie conhecem, não aquilo que requer espécies diversas. Terceiro, o anjo conhece por discurso? O anjo julga, evidentemente o juízo é o ato da inteligência. Inteligere é avaliar aquilo que é alcançado pela intelecção, o que é próprio ao homem devido à debilidade de sua luz intelectual. Não é julgar, é que seu julgamento seja uma segunda operação, a qual pressupõe uma primeira, a elaboração dos conceitos que irão servir ao julgar. Operação que se denomina simples apreensão. Já o anjo julga com base no que conhece de imediato e perfeitamente, o que torna inútil para ele tanto uma operação intelectual prévia como uma operação subsequente, destinada no homem a completar o primeiro juízo por meio de juízos ulteriores, o raciocínio, que são as famosas três operações da lógica, se condensam para ele em uma só, que é a intelecção. Quarto, os anjos conhecem por composição e divisão? O homem conhece compondo e dividindo. O anjo não conhece raciocinando, não conhece compondo e dividindo. O anjo conhece a essência de uma coisa. Quinto, poderá haver falsidade no intelecto dos anjos? Não pode haver falsidade ou erro no intelecto dos anjos, mas isso pode acontecer acidentalmente. Todavia, de modo diferente do nosso, os anjos bons, tendo a vontade reta, não julgam pelo conhecimento da essência de uma coisa a respeito daquilo que naturalmente convém à coisa, a não ser por uma ordenação de Deus. Logo, neles não pode haver falsidade ou erro. Mas os demônios, subtraindo pela vontade pervertida da sabedoria divina seu intelecto, julgam por vezes, as coisas de maneira absoluta segundo a natural condição delas. Nesse caso também não se enganam, mas podem se enganar quanto ao que neles há de sobrenatural, como quando, vendo um morto, pensam que não ressuscitará, ou quando pensam ao verem o homem Cristo que não é Deus.
Pelo exposto, fica claro que a perversidade dos demônios vem de não se submeterem à sabedoria divina. A ignorância, porém, dos anjos não é referente ao conhecimento das essências. É sempre verdadeiro, a não ser que acidentalmente se ordene indevidamente a alguma composição ou divisão. Para concluir, dotados de inteligência, os anjos têm necessariamente vontade. Esta é tanto mais perfeita, firme e forte, quanto mais perfeito é o conhecimento que lhe antecede. Ninguém pode querer algo sem o conhecer, e há de querê-lo ou repudiá-lo na medida que conhece. A vontade dos anjos é livre, e mais livre do que a de muitos homens, porque não é influenciada pelas paixões, que por vezes dominam o querer do homem. As opções dos anjos são de natureza puramente intelectual. Portanto, depois que um anjo escolheu com a lucidez que lhe é própria e com plena liberdade, não volta atrás nas suas decisões. Assim, os anjos que optaram por Deus no início da história não podem querer retratar-se, como também aqueles que optaram contra Deus não podem querer converter-se. É o que nós também veremos na nossa próxima aula sobre a vontade dos anjos. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.